Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trecho de hoje do Evangelho de São Lucas, da passagem da apresentação do menino Jesus no templo, para fim da purificação da mãe e do menino, conforme a lei prescrevia 40 dias depois do nascimento, que foi sucedido pelo gesto do velho Simeão que toma o menino nos braços. E então, no trecho de hoje, encontramos a chegada de Ana. Portanto, o trecho de hoje coloca em evidência a figura desta mulher, chamada Ana. É uma mulher idosa. O texto conta quem ela era e o que ela fizera, e qual a condição em que ela se encontrava como profetisa. E depois o texto diz o que ela passa a fazer depois que presencia a apresentação do menino no templo e a tomada nos braços por Simeão, louvando a Deus, bendizendo como sendo o cumprimento das promessas. Ela era uma mulher que, quando jovem, tinha sido casada por 7 anos. O número 7 sempre lembra a perfeição, o que nos dá a entender que não necessariamente foram 7 anos, cronologicamente falando, mas que pode ser um tempo significativamente longo, talvez, mas que significa que ela cumpriu a missão dela como casada, e depois ela ficou viúva. Tendo ficado viúva, ela não se casa novamente. Onde nós podemos ler uma ideia, que não é uma regra, mas uma ideia de uma pessoa que foi esposa de um marido só, de uma pessoa que não voltou a se casar. Uma ideia de fidelidade, fidelidade para além da morte. Por outro lado, também a sua pessoa revela um aspecto de consagração. No início do Evangelho é mencionada a lei que diz que todo primogênito é consagrado ao Senhor. Aqui se trata de uma mulher que se consagra ao Senhor, porque ela não se casa mais e passa dia e noite no templo em jejuns e orações. Então, uma pessoa que se consagra a Deus. E esta pessoa que passa a vida alimentando a sua esperança da libertação de Israel, então contempla aquela cena da apresentação do menino Jesus, não a apresentação somente pelos pais, mas a apresentação do velho Simeão, elevando a criança como se fosse um sacrifício e dizendo que ela é luz das nações e glória de Israel. Sinal de contradição, causa de queda e de reerguimento de muitos, para que se revele o coração de muitas pessoas, aquilo que existe no coração. Então ela, ao presenciar aquilo, toma a atitude, então, de louvar a Deus, quer dizer, constatar que Deus cumpriu sua promessa, e profetizar, porque ela passa a falar do menino a todos os que esperam a libertação de Jerusalém.
A atitude de Ana é uma atitude modelar de quem sabe que pertence a Deus, que se consagra a Deus, de quem sabe que contempla as maravilhas de Deus, porque Deus invade a nossa história, se mostra pelos sinais da nossa própria vida, pela sua palavra, pela sua presença na igreja, pelo sinal do seu nascimento como Verbo encarnado, e também a atitude de quem profetiza, porque para quem tem esperança, ela fala do menino como sendo a realização dessa esperança. Para nós também, o Verbo encarnado precisa ser a resposta que nós temos para todos aqueles que ainda esperam, para todos aqueles que talvez estejam necessitando de uma palavra profética, de uma palavra de realização da promessa de Deus, um sinal da sua presença entre nós. Jesus, o Verbo encarnado, é essa resposta. Rezemos. Concedeu a Deus Todo-Poderoso que o novo nascimento de vosso Filho, como homem, nos liberte da antiga escravidão do pecado, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.